16 facadas. Sim, eu tô atrasado, 16 facadas tá no Amazon Prime desde o início do mês, só que eu tava focado no Festival do Rio, então eu não vi nada fora do Festival do Rio, só aquela porcaria que foi o Exorcista, mas agora acabou o Festival do Rio, vamos voltar aos filmes do circuito no cinema e aos filmes que estão no streaming, então hoje é dia de comentar 16 facadas. Vamos para a sinopse do IMDb. The machines kill us all? No, they more just rip apart the fabric of our society via dance videos on TikTok. They use dance against us? Quando o infame Sweet 16 Killer retorna 35 anos após a sua primeira onda de assassinatos para fazer outra vítima, Jamie, de 17 anos, acidentalmente viaja de volta no tempo para 1987, determinado a deter o assassino. Yeah, let's not make that the lesson. Galera, antes do conteúdo eu queria aviso de sempre. Se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube, compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder seu comentário. Um amigo meu já tinha recomendado 16 facadas ou Totally Killer, que tá no Amazon Prime, se eu não me engano, desde o dia 6 de outubro. Mas eu tava focado em filmes do festival, muito filme pra ver, muito filme pra comentar, muito filme pra escrever, gravar vídeo. E eu pensei, deixa pra depois. Eu deixei pra depois e eu vi agora e cara, que filme divertido. 16 facadas é um slasher misturado com viagem no tempo. Ele parece uma mistura de Pânico com De Volta pro Futuro. Detalhe que o Pânico é um slasher, existem slashers que você já sabe quem é o assassino, tipo o Sexta-feira 13 ou o Halloween, tem o assassino, que é um dos personagens principais do filme. No Pânico você não sabe quem é o assassino, então é um slasher com whodunit. Whodunit é aquele tipo de história, tipo Agatha Christie, que você não sabe quem é o assassino, você precisa descobrir quem é o assassino com as pistas que o filme te dá. Então esse aqui é o slasher com whodunit misturado com viagem no tempo. Eu achei muito divertido. Sim, eu sei, o clima lembra A Morte Te Dá Parabéns. A diferença é que esse aqui tem viagem no tempo e aquele lá tem um loop temporal. Mas eu fui ver o texto que eu escrevi sobre A Morte Te Dá Parabéns, que eu publiquei no Eu Vi, e eu vou ler aqui um trecho do que eu escrevi sobre aquele filme que se encaixa direitinho para esse filme também. Não tem nada de novidade aqui. Um pouco de Feitiço do Tempo, um pouco de Pânico, um pouco de Meninas Malvadas, um monte de clichês. Mas a mistura deu liga, e o filme consegue o que se propõe, ser uma boa diversão. A Morte Te Dá Parabéns pega aquele monte de clichês e coloca tudo num formato bem humorado. Em momento algum o filme se leva a sério, isso é muito bom. Olha, tirando a parte que eu falei de Feitiço no Tempo, que é a parte do loop temporal, tudo que eu falei para aquele filme também serve para esse filme. Não tem nada de novo, mas é um filme bem divertido porque sabe usar esses clichês todos. Tem gente comparando a 16 facadas com Terror nos Bastidores. Inclusive o diretor de Terror nos Bastidores disse, peraí, eu já fiz esse filme. Mas peraí, não são filmes iguais. São filmes que o pontapé inicial é igual, onde você tem uma menina jovem, que a mãe morre, e ela de algum jeito volta e encontra a mãe nova nos anos 80. Mas esse aqui tem uma viagem no tempo. Ela é tipo De Volta pro Futuro, que inclusive De Volta pro Futuro é citado várias vezes ao longo do filme. Ela volta no tempo e conhece a mãe nova. E no outro não, no outro tem algo que acontece, que não é explicado, também não precisa explicar, mas a menina, a mãe dela era uma atriz de um filme slasher dos anos 80 e ela entra no filme slasher da mãe. Ou seja, a ideia inicial de é uma menina que encontra com a mãe nova nos anos 80, tudo bem, é a mesma frase que serve para os dois filmes. Mas fora isso, são dois filmes completamente diferentes. Eu falei de Volta pro Futuro, que pega um jovem de 1985 e coloca ele em 1955 e você vê vários choques de gerações porque as pessoas pensavam diferente. Tipo, eu lembro que o Doc Brown chega para o McFly e pergunta a gravidade mudou no futuro? Porque você vive falando heavy, que era uma gíria que ele falava e não significava que era alguma coisa pesada, mas ele falava heavy e eu achou que era. Essa história de conflitos entre gerações acontece muito mais aqui e todas são piadas muito bem sacadas. Porque você pega uma jovem de 17 anos, de 2023, e coloca ela na década de 80. E tem muita coisa que a sociedade mudou. Eu diria que na maior parte das coisas a sociedade mudou para melhor. Tá, ainda falta muita coisa para a gente evoluir. Mas sim, a maior parte das coisas mudamos para melhor. E você pega uma pessoa com a cabeça de hoje, uma jovem com a cabeça de hoje, e coloca naquela época. Isso foi uma ideia muito boa, porque tem várias coisas que ela enfrenta e pensa, peraí, não, cara, isso tá errado. Tipo, ela vê um cara com uma camisa, e na camisa tem uma piada machista. E ela fala pro cara, essa camisa é completamente inapropriada. Ou então, quando ela está no colégio, na aula de educação física, tem o queimado, e o queimado é violento. E a educação física nos anos 80 era muito mais violenta do que é hoje em dia. Eu lembro que tinha o porradobol,
que era quando não tem o que fazer, então bota todo mundo na quadra ao mesmo tempo e seja o que sair daí. Ou seja, era uma época diferente. Eu tenho 52, eu vivi os anos 80 bem, eu nasci em 71. Em 87 eu tinha 16 anos, eu tinha idade para ser um daqueles caras que estava lá. Eu sei que o mundo era diferente, então se eu hoje voltasse para aquilo, eu não ia achar grandes diferenças, a não ser tipo algumas coisas. Tem uma hora que ela entra num carro, pega uma carona e quando abre a porta do carro tá cheio de fumaça dentro. As pessoas hoje fumam muito menos do que fumavam na época. Isso é outra coisa boa dos dias de hoje, as pessoas fumam menos. E na época as pessoas fumavam muito. Mas fora isso, eu ia entender quase tudo. Eu não ia me sentir incomodado com a camisa com a piada machista. É legal você pegar uma menina nova com a cabeça de hoje e colocar numa sociedade daquelas, porque ela passa o filme inteiro pontuando. Não, cara, não é assim. Não, isso não funciona. Não, cara, você não pode fazer isso. Eu achei essas sacadas muito boas. Ok, a ideia de máquina de viagem no tempo, às vezes, deixa algumas coisas meio forçadas ao longo do filme. Ok, eu entendo, concordo que eles forçaram um pouco e certas coisas não seria exatamente assim. Mas, por outro lado, eu tenho que reconhecer que o roteiro não deixa furos grandes. Se teve algum furo, eu não reparei. Talvez tenha algum furo ou outro de alguma coisa que aconteceu numa linha temporal que não aconteceu na outra e tal. Não deixa nada assim muito na cara. Talvez, se eu for ver esse filme uma segunda ou terceira vez, talvez eu repare alguma coisa. Mas agora eu não reparei nada. E eu gostei de como eles explicaram a teoria de viagem no tempo, do Rio. Que eles derrubaram a história do McFly, a teoria McFly, de que se os seus pais não se encontram, não ficam juntos, então você desaparece. Não, ela fala que é um rio, e você foi tirado do rio de um lugar e foi colocado no rio em outro ponto. Então você continua existindo porque aquilo continua... É mais ou menos a teoria dos Vingadores. E eu achei bacana como mostraram essa teoria. Agora eu queria falar sobre as referências. Tem um monte de referências legais no filme. A protagonista se chama Jamie Hughes. E a Jamie é uma homenagem a Jamie Lee Curtis, do Halloween. Talvez seja a maior Scream Queen da história do cinema. E Hughes é por causa do John Hughes, diretor de Gatinhas e Gatões e Clube dos Cinco, dois filmes que tem a Molly Ringwald. A Molly Ringwald é citada várias vezes ao longo do filme, porque a mãe da protagonista ela tinha um grupo, quando ela estava no colégio, que eram as Mollys, que eram fãs da Molly Ringwald. E falando em Clube dos Cinco, a escola se chama Vernon High School. E Richard Vernon era o professor do Clube dos Cinco. A máscara do assassino é uma mistura de Max Headroom, só que sem os óculos escuros, com o Billy Idol. Quando a Jamie volta no tempo, ela usa o sobrenome Lafleur. Lafleur foi o pseudônimo usado pelo Sawyer, no seriado Lost. Quando ele voltou no tempo, ele passou a usar o nome Jim Lafleur. Por fim, uma referência um pouco mais obscura. O filme de 88, Atração Mortal, ou Heathers, que o meu amigo Ricardo Varoto já me recomendou falar aqui na playlist de anos 80, é um filme que ele tem um grupo de meninas malvadas e que se chamam Heathers. E aqui tem um grupo de meninas malvadas que se chamam Mollys. Eu gostei do elenco, não conhecia quase ninguém. A protagonista é Kiernan Shipka, que ela estava na série Sabrina, mas eu nunca vi Sabrina, então eu não conhecia. A mãe dela é Julie Bowen, de Modern Family. E uma coisa que eu queria comentar sobre o elenco é que você conhece as pessoas na linha temporal de 2023 e na linha temporal de 87, e você vê os atores, e são atores que são bem parecidos. Isso foi uma boa escolha de elenco. Aí vai ter gente que vai dizer, mas eu não gosto de ideias repetidas. E para essa pessoa eu vou dizer, então não veja esse filme. Porque, sim, são ideias repetidas. Você não quer ver ideias repetidas? Vai ver Assassino da Lua das Flores, do Scorsese, no cinema. Vou comentar esse filme em breve aqui também. Mas eu vou repetir algo que eu já disse antes. Eu não me incomodo de ver uma ideia repetida se for algo bem reciclado. E aqui, cara, eu me diverti bastante com essa ideia de você pegar um slasher com viagem no tempo e eu aprovo. Gostei. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se já viu 16 Facadas, está em cartaz no Amazon Prime. Agora acabou o Festival do Rio, eu posso comentar filmes que todo mundo já viu, ou que todo mundo pode ver. Então, se você quiser trocar uma ideia, escreve aqui embaixo que eu vou responder seu comentário. Em breve nos vemos de novo. Valeu!